domina é maior do que eu supus. O poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida. Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos retomando nossas videoaulas e fazendo gravações. Quero, antes de adentrar na gravação dessa videoaula da lição 8, dizer que nós estamos mudando aqui nossa estratégia de apresentação, usando agora o mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta poderosa para você resumir, sintetizar assuntos, temas, livros. Você resume toda a Bíblia se quiser, Apocalipse, esses livros mais difíceis, fica fácil de você trabalhar com o mapa mental. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links para você se direcionar a um encaminhamento de como fazer mapa mental. Então vamos ao nosso tema nessa oportunidade. O texto áureo. Aqui no mapa mental, a gente, quando não tem espaço, a gente insere o link e fica bem fácil para você trabalhar. Sempre nessa estrutura de ramificação, baseado na estrutura de mapa mental que está vinculado ao cérebro. O cérebro interpreta realidades do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, as palavras; do lado direito, a figura relacionada à palavra. Então, fica fácil. Por isso a gente trabalha com cores diferentes, figuras. Isso aqui é a figura da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 9. Então, o tema da lição aqui, central, é da lição 9, a evangelização das crianças. Já temos aqui uma imagem relacionada a crianças. Hoje é a nossa temática. O texto áureo, nós vamos abrir aqui. Essa setinha, a gente clica. O nosso texto áureo. Assim também não é vontade de nosso Pai, que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, versículo 14. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática da nossa lição, que é a verdade abstraída de toda a lição, a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. O objetivo geral da nossa lição, todas as lições têm objetivos gerais e objetivos específicos. Essa lição, o objetivo geral é perceber que a evangelização das crianças é necessária e urgente. Meu internauta, ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todas se
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as crianças a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgente. Nessa faixa etária, a criança tem pouco poder de abstração e visualiza bem. Aquilo que ela visualiza, ela absorve. Precisamos entender como funciona a aprendizagem da criança, para nós inocularmos neste ser pequeno o ensinamento da palavra de Deus. Sabemos que a aprendizagem acontece no ser humano de 3 maneiras: cognitiva, afetiva e motora. Nesta faixa etária, especialmente, a criança aprende através de estratégias motoras, fazendo, contactando, tendo em vista a abstração ser praticamente zero nesta fase da vida. Então nós vamos aprender, ao longo dessa lição, como evangelizar crianças. Eu sou professor e lido nessa área há muitos anos. Deus me deu a graça de me especializar em pedagogia. Fiz pedagogia, matemática e fiz teologia e pós-graduado em teologia. Mas aqui é uma área que, se nós soubéssemos, nós daríamos tudo de nós para inocular nesse ser a palavra de Deus da forma certa, correta, usando os métodos adequados para que essas crianças possam absorver a palavra de Deus. Então nós vamos, o ponto central, primordial dessa lição é a evangelização das crianças. É urgente, pois Deus almeja a salvação delas. Aqui há uma polêmica muito grande, que há correntes de teólogos que acham que todas as crianças já são salvas por natureza, o que não é verdade. A criança precisa aceitar Jesus como Salvador e, após essa experiência com Cristo, ela é salva. Pela lição nós vamos ver isso. Então, a partir de agora, nós vamos entrar aqui na primeira parte da nossa lição. Mas já devo adiantar-lhes que a criança é pecadora. A criança é pecadora. Então, nessa primeira parte, a criança é pecadora e pode perder-se. Enquanto as crianças não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Tá aí? Porque nós herdamos o pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Então vamos aqui no subponto 1. A criança é nascida em pecado. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Romanos 5 e 12. Veja a confissão de Davi: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 5. Está bem explícito, está bem claro que nós herdamos o pecado adâmico. Nós, por herança, somos pecadores. E ainda nessa primeira fase da vida já herdamos este mal, o pecado. O segundo subponto: a alma da criança está em perigo. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está no céu, que um destes pequeninos se perca,
Mateus 18 e 14. Porque Jesus diria isto se não houvesse a possibilidade de os pequeninos, sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Pense nisso. Então, Jesus, quando disse que não era da vontade do Pai, que um desses pequeninos, se referindo às crianças, se perca, então podemos inferir que pode haver a possibilidade da criança ir para o inferno. Terceiro subponto, a questão da inocência. O bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado, por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo, embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso, dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Atos 17 e 30, parte A do versículo. Todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17 e 30, parte B desse versículo. Ficou claro aqui, através do comentarista, que a criança, até uma certa faixa etária, até um certo período da sua primeira fase de vida, ela é inocente, não tem consciência do pecado. Ela apenas herda uma bagagem, porém não tem condição ainda de exercitar esse pecado. E nessa fase ela poderá ir para o céu sem haver a necessidade de um arrependimento, mesmo porque a criança não tem consciência disso. Então fica claro que numa fase da vida, sua primeira fase da vida, a criança é inocente. Síntese do tópico: as crianças também são pecadoras e podem perder-se. Precisamos levar a elas as boas novas. Porém, de certa fase em diante do seu primeiro período de vida, elas têm consciência do pecado e podem exercitar esse pecado, e aí então elas precisam ser evangelizadas. No ponto 2, a criança pode crer e ser salva. Nós vamos entrar nesse tópico agora. No segundo ponto da lição, a criança pode crer e ser salva. A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salvo. Nós vamos ver aqui, nesses 3 subpontos, esta realidade. Os pequeninos creem em Jesus. Jesus que sonda mentes e corações, testemunha a capacidade de os pequeninos crerem em seu nome. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, aí em Mateus 18, versículo 2, logo a seguir advertiu: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18 e 6. Então Jesus, ele é direto aqui, ele está dizendo a um desses pequeninos que crê em meu nome. Então a criança pode crer, sim. Quem está falando aqui é o maior professor que o mundo já conheceu até então, Jesus de Nazaré. Pelo que observamos no relato de Marcos, a criança que Jesus tomou como exemplo era pequeno, porque ele a pegou no colo. Marcos capítulo 9 e 36. Sua tenra idade, porém, não constituiu qualquer obstáculo para que ela cresça em Jesus. Ela cresça em Jesus, ou em Cristo. No subponto 2, das cartas bíblicas, Paulo inicia a epístola aos Efésios saudando os santos que estão
em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Efésios 6:1. Logo, a mensagem do apóstolo destinava-se também às crianças que, na introdução da carta, foram incluídas entre os santos e fiéis. Quem ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação, Jesus salva e batiza-as como o Espírito Santo. Está bem materializado aqui esta ideia da criança. Tenra ainda, ela já tem condições de crer, de despertar para o ato de crer. No terceiro, outras crianças da Bíblia. Timóteo era apenas um menininho quando aprendeu as Sagradas Letras, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E mais tarde, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, aceitou, portanto, Cristo, tornando-se útil ao reino de Deus. Atos 16, de 1-4, 2 Timóteo capítulo 3, de 14 a 17. Então a Bíblia está recheada de versículos que apoiam, que consubstanciam esta lição. No Antigo Testamento também encontramos crianças que conheceram a Deus e fielmente o serviram. Haja visto Miriam, que era irmã de Moisés, Samuel e a escrava de Naamã, aquela mocinha que fez uma referência ao profeta Eliseu, e através dessa referência ele pôde ter um contato com Naamã. Naamã foi até a casa de Eliseu em Samaria e ele mandou mergulhar 7 vezes no Jordão e foi curado. Então a criança, a mocinha, já anunciava as verdades de Cristo. Nós temos aqui farto número de referências, por exemplo, Êxodo 2, de 4-8, 1 Samuel 2, de 11 e 18, 26, 2 Reis 5, 2, 3. Então nós temos farta literatura bíblica apoiando esta lição. A síntese do tópico: a criança pode crer e ser salva em Jesus Cristo. Então está aqui, em síntese, evangelizar a criança pode ter resultados, porque a criança pode crer em Jesus Cristo e ser salva. Esse negócio de deixar de lado as crianças porque já são salvas não é um bom negócio. Precisamos encaminhar essas crianças na senda que deve andar. Nós vamos agora para a terceira parte, como evangelizar as crianças. E aqui nós temos um ponto delicado, porque, conforme eu falei na introdução, nessa faixa etária, elas têm algumas peculiaridades, algumas características que não se pode negar e precisamos fazer uma adaptação para termos bons resultados. Como evangelizar as crianças? Neste tópico, veremos que podemos evangelizar crianças através da escola dominical. A maior agência da igreja é a escola bíblica dominical. E a escola dominical teve início na cidadezinha de Gloucester, na Inglaterra, com crianças. Roberto Reich, missionário, ele começou com crianças da rua e não sabendo ele que isso viria a ser a maior agência de ensino da igreja, a escola bíblica dominical. A alfabetização da escola bíblica de férias, também aqui muito interessante nós trabalharmos nessa área, a escola bíblica de férias, e da evangelização personalizada, uma evangelização direcionada especialmente para a criança, lapidada nos moldes da realidade da criança nessa faixa etária, quando ela tem pouco poder de abstração ou quase zero. Então nós vamos aqui aos subpontos. Escola dominical, fundada pelo inglês Robert Reich em 1780, o objetivo inicial da escola bíblica dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Reich foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço de ensino público do Reino Unido. Que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Eu já ouvi falar muito
certos pastores que dizem: ó, a nossa escola está começando, então não há necessidade de criar grupo de crianças, de trabalhar por enquanto. Engana-se muito. Deve-se começar uma escola bíblica dominical com as crianças. As crianças são o alvo, princípio na escola bíblica dominical, e se deve isso à sua originalidade. Quando se originou a escola dominical foi com crianças. Alfabetização evangelizadora. Robert Reich não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava a ler e a escrever, a fim de que as engajasse na sociedade inglesa. A alfabetização, quando a criança começa a aprender a ler, a escrever, é uma excelente forma de você inserir essa criança na evangelização. Você pode usar o chamado currículo oculto. Você pega um texto, ou pega alguma coisa, uma figura, e ensina, alfabetiza a criança e deixa uma mensagem por trás. Por exemplo, se você pega um texto bíblico, uma palavra bíblica, a palavra Jesus morreu na cruz, e vai analisar esse texto, você está lidando na área da alfabetização, na área da língua portuguesa, e está deixando um recado por trás. Então, a alfabetização evangelizadora é excelente para você atingir as crianças nessa faixa etária. A escola bíblica de férias. Preocupada com as crianças que, no período das férias escolares, perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Eliza House resolveu, em julho de 1898, reuni-las para ensinar-lhes a Bíblia Sagrada. Aqueles meninos e meninas tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a escola bíblica de férias passou a ser vista como parte das missões urbanas. No Brasil, a primeira escola bíblica de férias foi realizada em 1920, Americano Batista de Vitória do Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utiliza a escola bíblica de férias 4 evangelização infantil personalizada. Desenvolve em sua igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Sai às ruas, praças e outros logradouros e reúne os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas antes, treine adequadamente. Não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida, seja o seu pai espiritual. Está aqui, irmãos, a escola bíblica de férias, em que você pega grupos de crianças e vai ministrar a escola para elas em um determinado, especialmente por época de férias, que as crianças não estão no período que as crianças estão desocupadas, e você ministra, especialmente a escola bíblica, a síntese do tópico 3. As crianças podem ser evangelizadas na escola dominical, em classes de alfabetização e em escola bíblica de férias. Meu internauta, quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realização para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nesta área. Treine professores. Num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também
morreu por eles. Que Deus nos abençoe. Que Deus, ao momento de reflexão dessa lição tão importante, o que aprendemos dessa lição? A respeito da evangelização das crianças, conforme Romanos 3 e 23, Salmo 51. Qual a condição espiritual de cada criança ao nascer? Vai ficar bem claro nessa lição. A resposta é: ela é pecadora, em consequência do pecado de Adão. Todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Aí. Que versículo da Bíblia indica que a alma da criança está em perigo de perder-se? Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18 e 14, aqui é o versículo. Como as crianças foram tratadas por Paulo em sua carta aos Efésios? Paulo inicia a epístola aos Efésios saudando os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1 e 1. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Efésios 6 e 1. Logo, a mensagem do apóstolo destinava-se também às crianças, que na introdução da carta foram incluídas entre os santos e fiéis. Que autor sagrado menciona o relacionamento dos pequeninos com Deus Pai? Cite referência. Mateus, e aí a referência seria 18, versículos 2 a 6, e Marcos 9 e 36. De que forma podemos evangelizar as crianças? Por meio da escola dominical, alfabetização, evangelização, escola bíblica de férias e evangelização infantil personalizada. Que Deus nos abençoe, que possamos evangelizar para inserirmos estas crianças no reino dos céus.